Graças e paz, mais uma manhã neste quadro Café com Reflexão, irmãos. E eu gostaria de estar meditando com vocês hoje, carta que Paulo escreve aos Efésios, capítulo 5, versículos 14, 15 e 16, que diz assim: Por isto diz, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. E Paulo continua: Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Ainda voltando para esta proposta de semana, que eu falei para vocês que estaria falando sobre avivamento, este desperta tu que dormes também é uma forma de a gente, como igreja, perceber a necessidade de estarmos acordados para Deus e não acordados para nós mesmos. Porque o conceito de estarmos acordados para nós mesmos é acordados para o nosso social, para a nossa vida comum, para a nossa vida diária, para o nosso trabalho, para o enfrentamento do dia a dia e assim por diante. Mas quando a gente chega num período como este, em que se percebe o trágico acontecendo, não é? Em cima desta pandemia mesmo, deste Covid-19, e que tem afetado aí famílias, que tem levado pessoas a estarem passando fome, pessoas a estarem clamando, leitos de UTIs aí com a sua máxima ocupada, então 100% de leitos, o pessoal fala 99%, 97%, 96%, 100%, quando está falando acima de 100% de leitos é porque então, infelizmente, estão esperando alguém liberar um leito para que um outro que está na espera possa vir ocupar. E quem vai para um leito de UTI nesse processo de pandemia e que, infelizmente, é entubado, ele tem 50% de chance, ou seja, é meio a meio, ele pode chegar ali e sair vivo, com 50%, ou ele pode usar os outros 50% e sair dali morto. Quando fala de desocupar um leito, não é porque necessariamente o paciente recebeu alta, mas é porque ele partiu, ele não suportou. E aí abre-se vaga para um outro paciente que precisa de uma UTI. E com isto, a crise mesmo do avivamento é necessária, porque a gente está percebendo, ou a necessidade do avivamento é necessária, porque a gente está percebendo, e eu estava olhando para um médico intensivista no noticiário aqui, ele propondo que, para ele, o que mais estava afetando não era nem estafa, cansaço, os plantões e assim por diante, mas era ter que fazer a opção de quem viveria e de quem morreria. E isso, de alguma forma, traz um pavor horrível e talvez o histórico deste médico vai estar aí já manchado pelas vidas que morreram, que ele deixou morrer, e não pelas vidas que ele permitiu viver. E é tão chato isto, irmãos, estar na mão de um profissional, aqui nesse contexto da saúde, fazer a opção de quem vive e quem morre, enquanto a gente vai perceber que necessariamente este processo ele poderia ser mais amenizado caso de fato todos nós estivéssemos fazendo a nossa lição, nosso dever de casa, como cidadão mesmo, distanciamento, né? Se tem de cumprir aí um lockdown, se tem que, no caso de Aparecida, tem que dividir o município em 10 macrozonas, então se a nossa macrozona fechou, a gente para também, fecha junto, mas, como igreja, é esta questão: o médico está ali fazendo opção daquele que vive e daquele que morre. E a igreja ela tinha que estar clamando, clamando por vida, clamando para que todos pudessem chegar ali é, dentro de um quadro crítico e ir amenizando à medida que fosse sendo tratado, ou mesmo para pessoas nem estarem chegando aí. Então a gente está olhando aí pessoas que estão fazendo aí essas baladas ocultas, não é? Reúnem 200 pessoas, 300, as lotações de transporte coletivo, como eu falei ainda ontem, comunidade, quem mora em situação de comunidade, de favela, né? Mudou-se o nome para comunidade,
Se abriu a porta, é onde o camarada o transeunte está passando. E aí não tem como você estar distante, senão que a possibilidade de contaminação ela se torna cada vez maior. E aqui, mais uma vez, é Abacuque 3:2 mesmo. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. E assim, a gente para perceber neste contexto que há muitos cristãos que deixou o seu lado cidadão, tomar o seu lado de fé cristã e eles estão levando a vida totalmente vazios de Deus, sem expectativa, abatidos, enfraquecidos, sem nenhum tipo de perspectiva, totalmente desolado, totalmente frustrado, decepcionado. Há muitos cristãos que estão levando a vida tão crítica que é muito comum pessoas já estarem tomando medicamento de tarja vermelha, outros de tarja preta, ansiolíticos, antidepressivos, para tentar conduzir esta situação, e eles nem sabem que esta situação ela está na mão da igreja. Se o mundo perdeu totalmente o norte, é porque eles não têm motivo para encontrarem definitivamente este norte, porque estão por aí, sem perspectiva da existência de Deus, mas a igreja jamais pode perder o norte, a igreja jamais pode perder a fé, a igreja jamais pode ficar abatida, a igreja jamais pode ficar enfraquecida, a igreja jamais pode entrar nesse quadro depressivo. A igreja, ela tem que, se ela entra neste aspecto, ela tem que entrar do ponto de vista do sentimento do que está lá fora, ou seja, o mundo está abatido, o mundo está enfraquecido, o mundo está sem perspectiva, o mundo está depressivo, o mundo está caótico. Então o cristão ele tem que ter este sentimento de tudo isso que está acontecendo no mundo para trazer para dentro da fé cristã, e quando reunidos irmãos, então estarmos clamando juntos para que de fato o Senhor possa avivar a igreja, para que a igreja faça o seu papel de interceder, de clamar, de humilhar na presença de Deus, a fim de que de fato esta humanidade possa ser poupada e assim a gente ter privilégio de, como igreja, ainda manifestar a glória de Deus para este povo e proclamar o evangelho e falar sim, o Senhor salva. Agora, como pode a igreja ir bem se muitos dos crentes individualmente estão aí meio que longe do Senhor? É preciso a gente ter uma compreensão bem lúcida e bem lógica do que está acontecendo. E aqui eu quero voltar no tempo aí para o século XVIII para XIX, e John Wesley. Todos nós conhecemos quem foi John Wesley, né? Um avivalista inglês mesmo, que cria um movimento, este movimento voltado para o pietismo mesmo, mas este movimento também chamado por alguns de metodista, ou metodismo, não é? Wesleyanismo também, mas porque este homem foi de grande relevância. E John Wesley ele levanta dentro de uma nação, a Inglaterra, neste contexto que John Wesley levanta para proclamar o Evangelho, era uma nação que estava totalmente perdida, totalmente desorientada, e John Wesley foi um instrumento de Deus para mudar a história daquele povo. Agora, como aquele povo encontrava, irmãos? Aquele povo, eles encontravam-se voltados para o álcool, para a prostituição, e a Inglaterra estava caminhando para uma guerra civil, de fato e de verdade, ou seja, praticamente dividindo uma parte da Inglaterra contra a outra, pegando em armas para um combater contra o outro e um derramar sangue do outro, patriota também, ou dentro da própria nação, não é? Nação inglesa, então ingleses levantando contra ingleses para tentar mesmo exterminar, porque esta era a condição, a corrupção era imensa, a prostituição era imensa, o alcoolismo era imenso, e a escravidão dentro da Inglaterra também era alguma coisa que remontava à própria estrutura do povo britânico também. E quando então esta nação totalmente sem expectativa, e pior do que uma guerra, do que uma pandemia, é uma guerra, não é?
E pior do que uma guerra é uma guerra civil, porque quando uma nação guerreia contra outra nação, está dependendo da sua pátria, defendendo, perdão, a sua pátria. Mas quando a nação levanta contra a própria nação, ninguém está defendendo a sua pátria, senão que todos estão se agalfinhando e se matando, não é? E com isso, John Wesley levanta, e quando ele levanta naquele contexto, eu já falei para vocês de John Wesley, ele levantava 4 da manhã, orava até as 8 da manhã, 4 da madrugada até as 8 da manhã. Depois das 8 horas da manhã, ele pregava 2 sermões durante o dia e lia três horas a Bíblia. E aí ele tem tempo para pregar, para levantar discípulos, seu irmão Charles Wesley ao seu lado também, muitos outros que compraram esta guerra, e mediante a pregação do Evangelho, mediante esta postura da piedade, do aquebrantamento, e do pregar o ato de justiça de Deus e pregar o ato de salvação de Deus, ele conseguiu livrar esta Inglaterra da prostituição, do alcoolismo e de uma guerra civil que estava iminente para acontecer e da escravidão daquele povo. E houve muitas conversões. E quando a gente fala de avivamento, necessariamente, nós não estamos nos referindo à agitação emocional, gritos e barulhos, mas nós estamos falando de avivamento com a característica de que, de fato, deve ser mantida ou preservar a palavra de Deus mesmo, preservar a comunhão dos santos e preservar na oração, na busca, no quebrantamento e na humilhação. E sem oração, sem avivamento, sem comoção, sem avivamento, sem busca e sem aquebrantamento, sem avivamento. Mas quando o povo de Deus faz isso, o avivamento acontece. E quando o avivamento acontece na igreja, ele alcança a sociedade. E eu diria que o avivamento na igreja nesse tempo vem a calhar para estar livrando esta nação, não de uma guerra civil tão drástico assim, mas de uma pandemia que vem dirimindo pessoas, e não podemos cruzar os braços e ficar tão somente esperando a medicina, os cientistas estarem criando cada vez mais as suas vacs, né, das vacinas que estão inventando aí, para tentar imunizar toda a população brasileira e os demais povos. Mas eu diria que a gente pode começar a imunizar a nação brasileira de joelhos, clamando, pregando o Evangelho, preservação da palavra, perseverança na comunhão e perseverança na oração, na busca, no aquebrantamento. E aí, mais uma vez, gostaria de convidá-la a curvar a sua cabeça aí onde você está, se você puder, não é? Se não, em espírito de oração, e eu quero estar clamando por você, por todos quantos estão ouvindo e vendo este vídeo, mais uma vez. Senhor Deus, Pai Santo, assim como o Senhor usou os teus servos no passado, assim como usaram John Wesley naquele momento para livrar a nação do álcool, da prostituição, da escravidão e de uma guerra civil, tal forma que a Inglaterra ela pôde se levantar, se reerguer, mediante a pregação do Evangelho. Levanta homens também dispostos neste tempo, que prostrem perante ti, que prostrem para conhecer a tua palavra, que prostrem para a unidade do corpo de Cristo, que prostrem para o clamor legítimo, para a oração legítima, para o quebrantamento legítimo, de tal maneira que possa vir o Senhor estar definitivamente extirpando toda situação, todo quadro caótico que esta pandemia está trazendo, e que possa o Senhor estar permitindo, Deus, que pelo clamor da igreja, pela insistência da igreja, pelo avivamento da igreja, esta Covid-19 possa estar diminuindo no seu censo de mortandade até ser totalmente eliminada, mas liberta, Pai Santo, este povo e levanta homens como John Wesley, que possa o Espírito Santo estar levantando aí a cada um de nós nesta mesma dimensão, na oração e no clamor da palavra e na legalidade da palavra, para que a gente possa estar levando a vida de santidade, de zelo, de prudência, para combater contra toda a estrutura do mal. Senhor, eu te oro assim mais uma vez, no nome de Jesus. Amém, Santo. Amém.